Rita para maiores. Porque antes de virar quadro de Instagram, isso existiu como programa, né? Existiu um sucesso total lá na Rádio Metrópole. Mário Kertes, que é o dono do Grupo Metrópole, é bem doido. E aí, a gente tinha um programa chamado Aí Vem Elas, que era um saia justa do rádio, que era de tarde, 2 horas da tarde. E não dava pra falar de assuntos sexuais 2 horas da tarde no rádio. Aí ele falou assim, você não quer um horário, 11 horas da noite, pra você falar dessa demanda que vem, né, do Aí Vem Elas? E aí você faz esse programa... E tudo bem e tal. Você gravava antes e ia pro ar às 11? Ou você gravava às 11? Ao vivo, meu amor. Nunca teve gravado. É tudo ao vivo na minha vida. Eu tô querendo que ela descanse, mas ela faz tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Mas você sabe, eu acho melhor. Eu acho melhor ao vivo. Eu gosto da emoção do ao vivo. Eu gosto do improviso do ao vivo, sabe? Da coisa que vem. Ainda mais quando tem participação. E esse programa era completamente participativo. Então, sabe? De você tomar aquele susto e ver como é que você vai. E aí você vai testando, né? Você vai se testando, testando conhecimento, mesmo. Testando repertório e tal. E aí eu fui fazer esse programa. De 11 da noite à meia-noite. Menina... Tinha coisa do arco da velha, assim. Era muito engraçado, era muito divertido. Depois eu fui trazendo os especialistas, porque as coisas começaram a ficar mais complicadas e mais técnicas. Entendi. Então, sexólogos, ginecologistas, urologistas. E era um sucesso. Sucesso, total, total. Aí eu ganhei mais 1 hora. Isso passava onde? Na Rádio Metrópole. Mas essa rádio pegava que regiões? O país inteiro, se você ouvisse pelo YouTube. Tá. E o sinal, né, de lá da Bahia, 101.3. E aí, depois eu ganhei mais 1 hora, porque em 1 hora não tava dando. Então, o programa era de 10 à meia-noite. Às vezes a gente passava um pouquinho, porque como nessa hora a programação era o repeteco do que teve no dia, e eu sou programadora, né? Que eu sou radialista mesmo, então eu opero mesa. Então, eu conseguia programar para entrar mais um pouquinho, assim, não invadia muito por causa dos anunciantes, né? Então... as pessoas começaram a me colocar nesse lugar de consultora, ou pelo menos facilitadora dessas questões sexuais. E aí eu vi que o Brasil, apesar de ser esse país, né, que as pessoas se dizem libertas e tal, e que no carnaval usam pouca roupa e rebolam, e fazem, acontecem, não sabem trepar, não. Não sabe. Não sabe. Porque não sabe nem falar de sexo direitinho, assim, não sabe nem os orifícios todos. Não sabe nem fazer de olho aberto. E luz acesa. A gente tem medo, tem que fazer de olho fechado. Não, e a luz? Ah, não, porque a luz toda apagada ou um negócio. Não, eu preciso de luz, meu amor, eu preciso ver. Tenho 46, presbiopia, com miopia, com astigmatismo, tudo junto. Então eu preciso ver as coisas, eu preciso ver e ver também se tá tudo certo, limpinho, sem nada. Importante, né? importante, Eu acho. Então... eu percebi essa dificuldade de que todo mundo aprendeu meio errado, assim, sabe? Meio na prática, meio no supetão e meio errado, e sem paciência. Porque, gente, o sexo é uma delícia, mas, assim, é o mínimo de paciência. E eu não tô falando de morosidade, eu tô falando de paciência, de conhecer outra pessoa, de sentir outra pessoa, de perceber a outra pessoa. E conversando sobre isso... com a audiência, eu vi que tinha uma agonia, uma pressa. E aí eu falei, gente, se o povo tá comigo, que não trepa comigo, tá nessa agonia, imagine na hora de trepar. Com o companheiro ou a companheira, entendeu? Aí é a mesma coisa, meninos que gostam de meninas. Presta atenção nisso, velho. Não é porque você vai dar um tapa na bunda da moça quando você acordou, que ela vai falar, ai, que delícia, nossa, ai, que tesão. Ou então passou vem, o amor. dia inteiro fazendo merda e aí vem querer transar. O sexo começa a ser gentil às 8 da manhã. Exatamente. Beijo na boca não é uma concessão, não. Sabe? Beijo na boca é parte de tudo. Então, não me vem com essa, assim, que... porque não sei o quê. Não vem na grosseria, amor. Vem com calma, com delicadeza e sabendo o que você faz. Porque primeiro teste eu já pergunto logo. Né? Já pergunto as cores. Isso pode mexer? Não pode. Tá grudado. Ele podia até um tempo atrás. Agora era só pra eu fazer uma demonstração aqui. Vai aqui, ó. Vai nesse. Tá, então pronto. Então, primeira coisa, entendeu? Que tem que perguntar... Isso aí não é pau, não, que tá muito pequeno. Não é não. É só pra mostrar as coisas aqui. Primeira coisa, tem que perguntar sobre anatomia. Sabe? Porque os moços ainda têm dificuldade de saber o que é clitóris, o que é glândula de Bartholin, dá a linguada, o que é uretra, o que é introito vaginal. Introito eu não sei o que é, não. Introito é a abertura da vagina. Tá. Mas, enfim, eu acho que os casais brasileiros precisam conversar sobre o que querem fazer ou o que fazem. Eu digo brasileiros porque eu só tenho conhecimento de causa do Brasil, né? Não rodei outras nacionalidades. Mas, enfim, e aí...
Veja, tenha paciência com o outro e com a Mas outra. você deu uma declaração uma vez numa revista que você demorou pra ter teu orgasmo, não foi? Pois é, porque eu pensava que aquilo, antes daquela idade, era orgasmo. E era o quê? Era agonia, eram sensações. Ó, quando eu era pequena, vamos lá. Quando eu estudava no 2 de julho, que eu tinha aula sobre educação sexual, era SOI, Serviço de Orientação Educacional. Você tinha SOI? Não. Então, Eu peguei aquela aula de fim de ditadura, que era EMC, Educação Moral e OSPB. Cívica. E no meio da Educação Moral e Cívica, eles falavam de sexo. Era muito triste aqui. Ah, não, lá tá vendo Salvador. Salvador é pioneira. Porque em Salvador era tudo dividido. OSPB, EMC, que estava na grade, valia nota, e SOI, Serviço de Orientação Educacional, para estas questões sexuais. Para outras coisas também, mas para essas questões sexuais. Aí a gente tinha um livro que a gente ganhava aos 9 anos, que era a 3ª série, que era Sexo, uma questão de amor. Me lembro muito desse livro. E aí, Soninha, que foi a professora que fez esse livro, e que o livro era o paradidático da escola, ela ia explicar sobre o livro e tal. Eu tenho uma frase que eu acho maravilhosa, que era assim: e nesse momento, o papai introduz delicadamente o pênis na vagina da mamãe. Que era para explicar o ato sexual. Você vê como me marcou isso, que eu sei exatamente essa estrofe do livro. E aí, foi quando eu comecei a me interessar por isso. Porque eu era criada por uma senhora, né? Minha avó não falava dessas coisas comigo. Minha mãe falava mais ou menos, quando a gente estava junto e tal, não sei o quê. Sua mãe trabalhava pra caramba, e você ficava muito porque com minha sua mãe avó. trabalhava em outro município. Por isso que eu fiquei morando com minha avó em Piripiri. Minha mãe morava em Camaçari, ela passou em concurso, aquela coisa, vida de professora, trabalhar 3 turnos, não sei o quê. E aí, minha avó disse, não, deixa a menina aqui, nas férias você vem buscar. Mentira. Fui ficando, e fui querendo, sou filha de vó mesmo, total. Linda. E aí, eu comecei a me interessar muito por esse assunto. E aí eu sempre fui muito voraz nessa coisa da leitura, né? De procurar saber, de buscar, de não sei o quê. Lá em casa tinha as enciclopédias, né? Que foram dos meus tios, da minha mãe. Barça, Delta Larousse, anatomia, Atlas da anatomia humana. Meu tio, como fez medicina, ainda tinha umas coisas lá de médicas. Então eu futucava isso tudo. Então eu sabia dessas coisas e chegava tirando onda. Na Feira de Ciências eu era o máximo. A minha barraca era a melhor de todas. Eu lembro de uma campanha da Marie Claire que tinha assim... você é capaz de fazer não sei quantas posições do Kama Sutra, mas tem vergonha de pedir ao seu namorado pra usar camisinha. Tava nessa época total, assim, de proteção e tal. E aí eu peguei isso, coloquei num papel metro, né? E escrevi em letras garrafais, exatamente. Menina, deu confusão. O povo do SOI... O povo do... 10, 11. O povo do SOI foi, não, porque seus coleguinhas menores que ainda não estão dando isso nas aulas, eu disse, não, mas isso é repressão. Porque a escola mesmo tinha me ensinado como era a liberdade, né? E a liberdade de ser quem você é, a liberdade de você falar sobre as coisas. Sim. E aí, porque agora os coleguinhas, o problema dos coleguinhas, vocês, professores, que deem jeito lá nos coleguinhas quando chegarem com essas dúvidas lá na sala deles, na turma deles, quando passarem pela fila de ciências pela minha barraca. Não é meu, lidem. E aí eu pedia às médicas, amigas do meu tio, que eram ginecologistas, pra me dar, assim, úterozinho. Maravilhosa, gente. Levava tudo. Gente, era histórico. Quem viveu sabe. Então, eu percebi que era um assunto que, apesar de ser tabu, e é tabu ainda hoje, as pessoas faziam de mau jeito. E aí eu comecei a transar com 15 anos, né? Minha primeira relação sexual foi aos 15 anos com um amigo querido que era virgem também. Ai, que ótimo começar assim. Só que ele tirava a onda, ele dizia que não era. Só que na hora H, dia 10 de janeiro de 1994, ele falou assim, é porque eu não sei direito, assim, as coisas. Eu disse assim, como assim você não sabe direito? Tava aí vendendo que era de que jeito você não sabe direito? E aí pronto, aí botar camisinha, tudo complicado, né? Tudo. Mas rolou. E aí a gente transou um tempo da vida. Né? E a gente foi se descobrindo as coisas, a coisa da paciência. A gente foi descobrindo as coisas, porque não sabia nada. Sim. Sabe? Malmente sabia beijar na boca, assim. Então não sabia nada. E aí, quando... porque eu pensava que o orgasmo, antes, né? Virgem ainda, que dava um apagão, sabe, Tati? Que a gente transava e quando a gente gozava, que tinha uma coisa que dava um apagão, assim, uma desfalecida. Isso aí é síndrome vasovagal. Uma desfalecida e a gente acordava. Opa, o que foi que aconteceu aqui? E tal. Que a sensação era tão avassaladora que a gente tinha um apagão e que ninguém contava isso. Tipo, quando a gente vai ter filho e as pessoas não contam certas coisas. Sim.
Então, Sei bem. aí que eu vi que nada disso acontecia. E eu ficava procurando esse lugar. Onde Aí, que é esse ápice? isso, aí eu não entendi. Aí eu entendia que eu não tinha chegado lá ainda. Uhum. Então, ali perto dos 20, quando eu já tinha, né, um tempo de voo, aí eu falei, tô começando a sentir. entender aqui o negócio. Não desfaleci, é verdade. Não desmaiei. Mas isso aí mas isso é muito normal. A gente aprende até a coragem para chegar no orgasmo até o fim. Porque no começo da minha vida sexual, eu sentia só o comecinho do orgasmo. Eu pensava, esse negócio aqui, para aqui, eu não sei para onde vai esse negócio. Dava um medinho. Eu sentia o comecinho. Aí você vai amadurecendo, vivendo, né? se tornando mulher, gostando de ser mulher, gostando do seu corpo. Isso. E mais corajosa para ir mais fundo nessa experiência. E a masturbação também é uma Sim, grande, é um grande mas auxílio. mesmo na masturbação eu parava no comecinho. Ah, é? Eu falava, deu aqui um negócio, legal, eu sei ter orgasmo. E aí, com alguns relacionamentos mais íntimos, da paciência, da maturidade, eu entendi que o orgasmo pode durar ali mais. Isso, né? exatamente. Eu tenho amigas que têm 5 orgasmos, eu falo, bom, aí tem um monte de série pra ver, tem um monte de livro pra ler. Aí já me dá uma certa preguiça. É um cansacinho, eu Mas também. um bem feito é muito... Pra mim tá bom mais também. demoradinho. Isso, pra mim tá bom. Essa coisa da quantidade, eu nunca fui da Não, quantidade, gente, não. eu nem consigo entender quem fica gozando muitas vezes, não. Esse negócio aí, pra mim, eu tenho muita coisa pra fazer. A gente é muito agitado. Muito agitado. É mais triste, mas é a realidade. Exatamente.